Meu Deus do céu. Que visão do inferno. 29? 2009, né? Muito bem. Galerinha, então olha só, lá na página 9 a 2009 falava o seguinte, ó. Um objeto A de 8 kg preso a uma extremidade de uma corda de 1 metro de comprimento e massa desprezível, a corda, né? Descreve MCU, movimento circular uniforme. Sobre uma mesa horizontal, a tração na corda é 200 newtons. Com relação ao objeto, qual o valor de sua velocidade? Observem que a figura tem a mesa em perspectiva, o local onde o cordão está preso com um objetozinho, descrevendo então a circunferência na mesa. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre no objeto, peso e normal acabam se anulando. Certo? Peso e normal acabam se anulando. Logo, quem é a força centrípeta? É a própria atração. Quem está gerando a força centrípeta ali é a atração. O que é força centrípeta mesmo? mv ao quadrado sobre r. Então custa lembrar, né? Na verdade a gente pegou a segunda lei de Newton e aplicou a fórmula da aceleração centrípeta ali, né? Certo? Foi isso que a gente fez. Como isso é atração nesse caso, essa força centrípeta é gerada pelo cordão, e ele falou que isso valia 200, eu tenho o direito de colocar ali o 200. A massa do corpo ele disse que era 8 kg, pediu a velocidade, e já que o tamanho do cordão era 1 metro, o raio da curva é 1 metro. Passo 8, divide ambos os lados por 8, 100, 50, 25. 25 é igual a v ao quadrado, v igual a raio mais ou menos, né, matematicamente. O menos ali seria só o sentido que ele está indo, né? Então, metros por segundo. Letra C. Tu vê, né? Embora a gente tenha visto outras situações que a força centrípeta tinha uma outra maneira de relacionar, né? Nesse caso, a força centrípeta é diretamente atração. Não precisa nem somar, nem subtrair o peso, porque normal e peso se anulam nesse caso. Agora 2010, que já mudou a página, já é na página 10. Um corpo de 2 kg amarrado a uma corda de 3 metros move-se em movimento circunferencial uniforme com velocidade de 3 metros por segundo. Deu a velocidade, 3 metros por segundo. Com base nesses dados, pode-se afirmar corretamente que a tração é 9 newtons. Como ele não falou nada, certo? Eu tenho que supor que a força centrípeta é só da tração. Ele não me deu mais elementos para supor que está girando dessa maneira, ou assim, ou na mesa. Então eu vou considerar que a tração é a centrípeta. mv ao quadrado sobre r. Tu vê, a questão está bem completinha se for olhar mais criticamente. Deu a massa, deu a velocidade, falou que a corda tem 3 metros, 2 vezes 3, 6. Por isso ficou falso, ele afirmava que era 9. Depois, a frequência do movimento é... Para calcular a frequência, tu vê, ó, essa fórmula pode ter desse jeito aqui mesmo no vestibular. No máximo, vai ter essas duas para poder encaixar uma na outra. Tranquilo? O vestibular tem trazido, ó, da UFSC, né, essa fórmula aqui, ó, 2πr sobre o período. Tem trazido essa fórmula. Mas é uma fórmula bem lógica, né, galera? Velocidade média, distância sobre tempo. Distância de uma volta, o tempo de uma volta. Né? Bem óbvio. Como a UFSC também traz essa fórmula aqui, ó, dá para perceber que unindo uma com a outra, fica a velocidade igual a 2πrf. Beleza? Em vez de dividir pelo período, estou multiplicando pela frequência. Ele falou que a velocidade do cara era 3. E o raio da curva era 3 também, né? Corta 3 com 3, passo 2π dividindo, 1 sobre 2π é igual a f. Quanto é que ele falou que era a frequência? 1 sobre 2π Hz. Verdadeiro. De qualquer forma, o bacana é a gente analisar tudo, né? Para poder exercitar, seu objetivo é exercitar. No vestibular, tu só faria isso, tu ficou inseguro. Ah, tô inseguro. Aí não, aí tu vai um pouco mais a fundo. O período, eu poderia jogar na primeira fórmula o período, mas considerando que eu acertei o cálculo da frequência, eu vou pegar o valor da frequência e vou substituir ali. 1 sobre 2π é igual a 1 sobre t, logo t é igual a 2π segundos. O que ele falou do período? 1 segundo, não. A velocidade angular da corda é... Velocidade angular. O vestibular tem trazido que a velocidade angular é o ângulo dividido pelo tempo.
certo? Variação angular dividido pelo tempo. Como o ângulo de uma volta é 2π radianos e o tempo de uma volta é tesão, dá para calcular assim a velocidade angular. Ou não? 2πf, obrigado amigos. Só para aquela verificação da sonolência, né? Verificação da sonolência. Então, ó, é que é óbvio, né, galera? Você não tem obrigação de acertar, né? E eu tinha feito a transformação antes. Dividir pelo período é o mesmo que? Então, se aparece uma fórmula para mim, 2π sobre tesão, eu automaticamente, se tem a frequência, posso deixar a coisa mais prática, concorda comigo? Mas nesse caso eu também já tenho o período, sem problema. Velocidade angular, 2π sobre tesão, que é 2π. Velocidade angular, 1 radiano por segundo. 1 radiano por segundo. O que ele falou? 1,5 radianos por segundo. Essa estava falsa, esta está falsa. A aceleração centrípeta. Como é que se calcula a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. O vestibular tem fornecido a fórmula, sem problema. Aliás, essa aí faz tempo que a gente não deduz, né? Deduzir uma vez, duas vezes talvez, mas para o cara pegar o cacoete tem que ver mais vezes e tentar. Velocidade, quanto é que foi? 3. 3 ao quadrado dividido pelo raio, que é 3. Corta um 3 de cima com o de baixo, 3 metros por segundo ao quadrado. O que ele deu? 1. Confirmamos que a única que passou no teste é a letra B. Show de bola! Que bela tarde! Deu uma caidinha de temperatura, né? Ficou gostosinho de estudar física. Coisa linda! 10, 11. Vamos no embalo tem muita coisa para trabalhar aí. Um carro percorre uma pista curva super elevada, tangente de θ. Pô, esse aí tá no meu estilo, hein, esse carro aí. Né? E esse carro eu faria numa aula. Olha lá que legal. Não consigo mesmo. Vamos vencer isso aí. Ah, ficou bom. Ficou muito bom, obrigado, querido. Um carro percorre uma pista curva super elevada. Tu vê, ó, e ele deu o perfil e ainda falou que a tangente desse ângulo θ é 0,2, certo? E disse que o raio dessa curva é de 200 metros. Desprezando o atrito, qual a velocidade máxima sem risco de derrapagem? Nós vimos que a velocidade era 3 situações, né, que ficou bom decorar, né? Raiz de RG no globo da morte. Velocidade mínima lá no topo. O cara não cair. Concorda comigo? Curva horizontal com atrito, multiplicava por μ. Não é isso? E curva elevada, multiplica pela... Porra, cara, se tu for pensar, né, o tempo que o cara perderia fazendo a deduçãozinha ali, né, correndo o risco de me arrombar que nem da última vez. Então, olha, cara, tirada, né, do fundo do baú, essa aí vale, né, cara? Quanto é que ele falou os dados? Ele pediu a velocidade. Disse que era 200, gravidade 10 e a tangente 0,2, né? Tu vê que o sujeito criou para usar a fórmula, basicamente, né? Então ficou 2 vezes 200, 400, raiz de 400, 20 metros por segundo. Mas vale a pena depois, tá, galera? Se vocês quiserem que eu faça diagrama de corpo livre depois com mais calma. Mas ele passa para quilômetro. Vezes 3,6, 72 km por hora. Muito obrigado. Letra D. Essa foi a... O animal. 2011. Lembrando que estamos no volume 7, é a Física A. 2012, era isso? Todas, resumindo, né? 2012. O que diz? Um carrinho de 100 kg descreve com velocidade de 20 metros por segundo um trecho de curva em depressão, conforme a figura. Ele fez aí o desenho da curvinha, disse que o corpinho está ali e até colocou onde é que está o centro da curva. Ajuda isso, tu vê? Né? Só não colocar o centro da curva pode confundir o cara que não está acostumado a pensar. Deu G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o raio da curva, ou seja, essa distânciazinha aqui, ele também disse que era 10 metros. O valor da força normal que age sobre esse carro é um carro. No ponto mais baixo da trajetória, eu faria esse carro também na minha aula. Mais baixo da trajetória vale... Hã? Só porque eu bem, tá? Muito obrigado, amigo. Hoje eu tô bom, minha mão tá firme. Ó, como é que é o diagrama de corpo livre?
nível ali, galerinha? Tem o peso e a normal, né? Vê. Mas por quê? Senão o cara teria que estar fazendo esse tipo de curva, né? Certo? É um absurdo. É esse detalhe mesmo. É a única coisa que pode dar errado. Peso e normal. A resultante, para ficar bem gritante a diferença, a resultante tem que apontar para o centro, por isso que ela é chamada centrípeta. Com certeza a centrípeta aponta para cima. Logo, a centrípeta que é a resultante, N menos P. Só isso. A centrípeta eu calculo através do mv ao quadrado sobre R clássico. A normal é a força que a estrada fará sobre o carro. Concorda comigo? E o peso é M. Aí eu posso cortar as massas e toca a vida. Não pode, muito bem, não pode. Por que não pode? Não. Porque você falou isso, sei lá. Não. É porque assim, a gente já cortou várias vezes. Se tivesse o Mzinho aqui, mesmo com a subtração, eu poderia cortar, né? É porque, qual é a verdade de cortar o M? Dividíamos os lados por M. Se eu dividir os lados por M, esse M vai ter que ficar dividido por M, né? Eu poderia fazer isso aqui se eu quisesse, ó. Isso eu poderia fazer. Não muda nada. Certo? Não muda nada, mas fica, né? Não resolve, tu desiste e volta atrás. Né? Isso que é o legal de ficar usando o princípio da igualdade quando tu estás confuso, se tu pode ou não pode fazer aquilo. Se tu te agarra no princípio da igualdade, o máximo que acontecer é, ah não, essa operação não me ajudou, ou né, não cheguei onde eu queria, e voltar atrás. Então beleza, agora é só colocar os dados. O que ele falou desse carro? É um carrinho, né? Um carrinho, ah tá. Carrinho, pode ser o rolimã, né? Porque não precisa ser um carrinho de brinquedo de 100 quilos, porque fica tipo aquele aviãozinho de mais de meio quilo assassino de crianças. 100 vezes velocidade, ele pediu 20 metros por segundo, sobre 2. Sobre 2 não, sobre 10, que é o raio. Massa, 100, gravidade, 10. Esse vai eliminar com esse, 400 vezes 10, 4.000. E menos passa para cá, mais 1.000, né? Logo, a normal, ou seja, a força que a estrada faz no carrinho, 5.000 newtons. Letra C. Que beleza. Para 2013.